salve gurizada, vamos falar de Inter. Nesse vídeo a gente está falando sobre o último dia de mercado da bola, porque tem proposta por John e também por Jean Dias e também um jogador que estava no radar do Inter, meio campista e que fechou com o River Plate. Fica ligado, a partir de agora eu estou te trazendo tudo sobre o mercadão da bola. Mas antes, a gente fala aqui da promoção do Banrisul com o Mastercard que te leva ao jogo de Champions League lá na Europa. Vai depois aqui na descrição do vídeo que tem todos os detalhes dessa promo. Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter, te atualizar sobre o mercado da bola, porque a janela de transferências pro futebol internacional está se encerrando, ou seja, o Inter só tem até hoje, dia 2 de agosto, para inscrever atletas que venham da Europa, que tenham um contrato com algum clube, o Inter negocie por empréstimo e definitivo, enfim, é até hoje que o Inter tem para inscrever esses jogadores. Se o cara estiver livre no mercado, por exemplo, o Inter tem um prazo mais longo, então daqui a pouco o cara pode rescindir um contrato dele no dia de hoje, e aí o Inter pode seguir negociando com ele, mas ele tem que estar com o contrato cindido até o dia 2 de agosto. Aí o Inter pode continuar negociando. Mas até o momento a gente não tem nada sobre isso, tá? Até o momento o Inter que está na busca por um zagueiro, o Inter está na busca por meio campista, a gente não tem nenhuma atualização de reforços, mas sim de possíveis saídas. E a gente começa aqui falando sobre o goleiro John, que tem uma proposta do Real Valladolid, da Espanha. Para quem não sabe quem é o dono do Real Valladolid, é o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo tem lá a porcentagem dele, é sócio do clube. Então, o Ronaldo, né, é um cara muito influente. O Real Valladolid está tentando se recuperar também no cenário do futebol lá da Espanha. E aí tem o interesse no goleiro John, que, cara, perdeu total espaço, né? A gente não tem nem o que falar da direção do Inter. A gente achava talvez um equívoco trazer o Rocher, mas o Rocher ontem confirmou que o Inter fez muito certo de ir lá e fazer a contratação. Era um negócio de ocasião e um negócio de ocasião sensacional. O que o Rocher fez ontem, o Rocher garantiu o Inter ter vida ainda para a partida de volta aqui no estádio Beira-Rio contra o River Plate, por exemplo. Rocher fechou o gol, o Barco deve ter sonhado, deve ter tido pesadelo com ele de ontem para hoje, então Rocher foi um grande acerto. E o John já ficou no banco de reservas, está ficando no banco e está perdendo cada vez mais espaço, sabe disso, provavelmente não vai ter muitas oportunidades até o final da temporada. Tinha conseguido, depois de muito tempo, né, desde a sua chegada, conseguiu a titularidade com o Mano Menezes, com o Kehler indo para o banco de reservas, mas aí chega o Rocher, chega Eduardo Cudê e o John acaba ficando escanteado, está no banco de reservas e dali provavelmente não sai mais. E o John sabe disso, mesmo que o Inter tenha 15% do jogador, o Inter, cara, dificilmente vai efetuar a compra dele, que está no valor de 4 milhões e meio até 8 milhões e meio. Ah, por quê, Juliano? Porque 4 milhões e meio o Inter tem a primeira opção, que seria 55% dos direitos do John. Se o Inter quiser 85% dos direitos do John, vai ter que pagar algo em torno ali de 8 milhões e meio de reais. Acho que é um valor talvez até super em conta se o cara continuasse como titular aqui no Inter. Só que o Inter faz a contratação do Rocher e o John vira uma segunda opção, tem o Kehler no banco de reservas. A gente já conversou com o staff do Kehler, ele disse que, cara, não tem nada para o Kehler sair, a gente não quer que o Kehler saia. Ele acabou de renovar o contrato dele, me prometeram 1000 coisas aqui no Beira-Rio, a direção do Inter me prometeu. Talvez não tenha saído como planejado, até pelas más atuações do Kehler, mas o Kehler está virando uma segunda opção caso o John saia. Só que eu conversei com a direção do Inter, tá? Informação do André Hernan, essa do interesse do Real Valladolid. O Real Valladolid já trouxe a proposta e que está na mesa do Inter. Só que eu conversei com a direção do Inter e um importante dirigente me passou aqui o seguinte: o Real Valladolid quer, só que o Inter não quer liberar o John. O Inter conta com o John pelo menos até o final da temporada e não abre mão disso. Não sei, pode ser algo protocolar também, daqui a pouco, lá na frente o John fala, olha, cara, tem uma proposta do Real Valladolid, é um clube da Espanha, é um clube de projeção, vocês têm 15% de mim ainda, daqui a pouco eu me dou bem por lá, os caras me compram em definitivo, porque pelo jeito é uma proposta de empréstimo que está chegando na mesa do Inter. Então, o Inter tem 15% do John, pode fazer uma grana pelo jogador, daqui a pouco senta, conversa, se entende melhor que pode ser uma saída já nesse momento do John, e o Inter acaba liberando esse jogador. Mas no primeiro momento que a direção fala pra gente, fala pra mim pelo menos, é que o John não vai ser liberado, que o Inter conta com ele para ser esse goleiro, reserva imediato do Rocher para a sequência dessa temporada. E também tem informação sobre Jean Dias, né? Informação do Alexandre Ernst lá do canal do Voz Gigante. E o Alexandre Ernst trouxe a informação aí que a Ponte Preta gostaria de contar com o Jean Dias e que o Inter aceitou liberar o Jean Dias e o Jean Dias não quis sair. O Jean Dias quis continuar no Inter. E aí eu acho, cara, que se realmente aconteceu isso, e eu não consigo confirmar com nenhuma das partes,
Pelo menos a direção do Inter, ela nega que tenha existido essa proposta. Mesmo o dirigente que eu conversei sobre o John, eu perguntei sobre o Jean Dias e que me passou, olha, eu não recebi nada sobre essa questão do Jean Dias. Não tenho nada sobre isso, não posso te afirmar, não posso te negar. Então, até mim não chegou e o cara é um importante dirigente. Acho que se tivesse chegado algo formal, né, talvez pode ter chegado no empresário do Jean Dias, talvez tenha chegado em outro dirigente do Inter, mas nesse importante dirigente não tinha chegado essa proposta, esse interesse da Ponte Preta. Mas enfim, se chegou e o Jean não quis sair, um baita erro do Jean. O Jean sabe que, ele acabou treinando com o Sub-20, né? No jogo treino o Jean completou o time Sub-20. Então, obviamente que não vai ter espaço com o Eduardo Cudê. Virou, sei lá, a quinta, sexta opção, como a gente já imaginava, já era um equívoco do Mano Menezes de utilizar Jean Dias, preterir por outras peças. Pô, o Luca não entrava, o Jean Dias entrava. O Gabriel Barros, que é um cara que é novo, não entrava, o Jean Dias entrava. Então, era um erro que estava se cometendo e que o Eduardo Cudê tratou de acabar com isso. Então, colocou o Jean, deixou o Jean lá atrás, no fim da fila. E o Jean, provavelmente, até o final dessa temporada, que ele tem contrato só até o fim desse ano, ele vai acabar só ficando treinando mesmo. Caso daqui a pouco apareça uma proposta Série A, aí sim acho que o Jean não vai acabar negando, né, uma possível saída. Mas nesse momento, o que se tem, a informação lá do colega, e a gente traz aqui porque é importante ressaltar que é um jogador que estava de lado e pelo jeito ele não está nada incomodado com isso, porque sabe, não vai ser utilizado, mas quer continuar treinando no CT Parque Gigante, no estádio Beira-Rio, com os restantes dos jogadores. E a gente fala aqui também sobre outro jogador que esse sim, teve no radar do Inter. O Inter por muitas vezes namorou a contratação dele porque estava livre no mercado, e ele é o Manuel Lanzini, meio-campista argentino de 32 anos, que estava no West Ham há 8 temporadas, encerrou o vínculo por lá. E o Lanzini estava livre no mercado, estava estudando as propostas, tinha informação que ele tinha proposta do Inter, tinha uma proposta do Grêmio e também tinha uma proposta do River Plate. E ele foi anunciado hoje oficialmente como reforço do clube argentino. O River anunciou a contratação do Lanzini, ele vai passar pelos exames médicos e aí sim, acho que já até passou pelos exames nesse momento que eu estou gravando aqui com vocês, já deve ter passado pelo exame e é novo reforço da equipe do River Plate. Então, jogador que teve na mira do Inter, acho que o Inter deveria ter feito um esforço maior para ter o Lanzini no grupo, mas teve aquela transição de Mano Menezes para Eduardo Cudê, acho que ali alguns negócios que estavam rolando com o Mano Menezes acabaram não seguindo depois que chegou o Tchatcho, então pode ter dado uma esfriada com o Inter e aí ele acabou avançando com o River Plate, está voltando para casa, é cria do River e ele não pode enfrentar o Inter. Pô, Juliano, por quê? Porque o River tinha, né, a data limite, que é 24 horas antes da partida, desculpa, foi no sábado, né? O River tinha até o sábado passado para inscrever o Lanzini na fase de oitavas de final da Libertadores da América. Como não tinha fechado com o jogador, o Lanzini não pode reforçar a equipe do Demichelis para a partida de volta aqui no estádio Beira-Rio. Então, a gente poderia estar falando aqui de possível reforço ao adversário, mas não. O Lanzini não vai enfrentar o Inter, então, menos mal. Porque é um jogador de muita qualidade, que poderia estar aqui no Beira-Rio, poderia estar ajudando o Inter, mas vai reforçar a equipe do River Plate. E eu quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários. Cara, tu liberaria o John? Tu acha que é um erro do Jean Dias também de não aceitar uma saída nesse momento que está escanteado? E também sobre Lanzini, ia ser um baita reforço para o Inter? Deixa aqui nos comentários, também curte esse vídeo e não esquece de ir na descrição do vídeo que tem tudo sobre a promoção do Banrisul com Mastercard que te leva um jogo de Champions League lá na Europa. Que é de Colorado para Colorado. Valeu!